Voltando ao estudo da mecânica, a gente tem, dentro da mecânica, a gente tem os motores, né? Motores a combustão, por exemplo. São motores que eles geram movimento através da combustão, da queima que a gente tem na Wikipédia, né? Motor de carro comum, motor que é usado em carros, né? Você vê o cilindro em movimento, o virabrequim, né? Um êmbolo dentro do cilindro. O êmbolo se movimenta de acordo com a queima do combustível. Esse é o princípio de é, um motor a combustão, né? Você vai ter em cima do motor a combustão, você vai ter a ignição, né? A entrada de combustível e a ignição dentro do motor, né? Ainda dentro dos motores de combustão tem os motores a combustão interna, né? É uma máquina térmica que transforma energia proveniente da reação química em energia mecânica. O processo é através dos ciclos termodinâmicos, expansão, compressão, etc. Que seja o gás, o combustível, quando ele entra dentro da câmara, ele se comprime, né? E gera movimento no pistão. E também um exemplo do motor Wankel, né? Motor que gera movimento através do no cilindro, né? Cilindro triangular, né? Existem variados tipos de motores, né? Que a gente tem o motor de carro, né? A entrada do combustível, compressão. Aqui a gente tem o motor cilindro, né? Uma ideia do motor um cilindro, né? Tá se movimentando e abrindo as válvulas de acordo com o movimento. Uma ideia interessante dentro dos motores seria se instalar válvulas, né, que já existem, as válvulas de entrada de combustível, que são solenoides, né? Válvula que pode ser pneumática, também hidráulica e pneumática. Você usa uma válvula, né, para controlar a entrada e saída de combustível dentro de um, de um motor, né? É o que se utiliza nos carros de injeção eletrônica, né? Ainda dentro dos motores você tem a injeção eletrônica, né, que é o sistema de alimentação de combustível e gerenciamento eletrônico. Ou seja, você tem um comando eletrônico da entrada de combustível dentro do motor do carro, né? Para dar uma ilustrada, que a gente tem a unidade de controle, né, do eletrônica do carro, né, que faz o controle eletrônico. Aqui está em inglês, né, uma unidade de controle eletrônico, também comumente chamada o módulo de controle do motor, né, ECM. É uma unidade de controle, né, eletrônica, ela vai ter transistores para controlar a entrada, a saída de combustível, etc. Né? Que você tem aqui que a unidade faz: controle de engrenagens, tempo de ignição, controle de lançamento, regulador de combustível, pressão de combustível, etc. Inúmeras atividades que você vai ter dentro do controle eletrônico do carro. E voltando entre os tipos de motores, né, a gente vai ter, por exemplo, a turbina, né, que é usada em aviões, né, que ela também vai necessitar de uma unidade de controle. Ela, por exemplo, você tem a turbina aeronáutica, né, que ela vai ter uma câmara de combustão que é parecida com a do carro, né, onde se faz a combustão do combustível, impulsionando e gerando maior potência na geração de motores. Que no caso você tem o motor aeronáutico, motor de combustão interna, né? Ela é usada em aviões, né? Porque ela comprime o ar e gera mais. Tem vários tipos de turbinas também: termojato, turbojato, etc. Aqui a gente vai ter também a propulsão do foguete, né? O foguete espacial, né? A propulsão do foguete se dá quando substâncias químicas são misturadas na válvula de ignição. É bastante parecido com a ideia da turbina. A diferença é que o motor de foguete você não vai ter a entrada de ar, né? Ele usa oxigênio comprimido, oxigênio líquido, para gerar a combustão, né? E mais o combustível, né? No caso, às vezes combustível sólido também para dar maior impulso, né? O termo foguete é usado distintivamente para qualquer tipo de motor que não utilize o ar para a queima de combustível do propelente. Ou seja, você não usa o ar, você tem que usar algum combustível sólido, por exemplo, pólvora, etc., né? Até mesmo nucleares. Unidades propulsionadas por combustível líquido recebem a nomenclatura de mecanismo de foguete. Ou seja, você vai ter uma turbina, mas que não funcione com entrada de ar, né? Ela só gera a saída. Aqui a gente tem uma ideia de uma turbina simples, né? Você vai ter um motor aqui desse lado, um motor que rotaciona o eixo, uma hélice, né? Uma hélice de entrada, né? Onde o ar ele é comprimido, ele entra. Daí uma câmara de combustão, né? A entrada do combustível, que
pode ser um gás ou pode ser um combustível simples. E aqui é a saída do combustível, né? É interessante notar que você tem uma inclinação entre a entrada e a saída. Você tem uma inclinação. Essa inclinação é muito importante no estudo da turbina, né? Aqui a gente tem uma ideia num GIF que está mostrando como que funciona a entrada a turbina. Ela é muito interessante porque ela usa menos combustível, né? Você tem mais eficiência. Você pode gerar ar comprimido na saída, né? Movimentar um dínamo, etc. Aqui você tem a ideia do combustível sendo queimado dentro da turbina, né? Aqui você tem o modelo da turbina, como que ela funciona, girando dentro do cilindro, né, da câmara de combustão, né?